Imagine a cena, um ex-presidente da República, condenado, cumprindo prisão domiciliar, submetido a medidas cautelares severas e com sua voz praticamente silenciada no cenário público. Recebe de repente uma autorização para dar entrevista a um podcast. Foi exatamente isso que aconteceu quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deferiu um pedido do programa Café com Ferri, comandado por Rafael Ferri, autorizando Jair Bolsonaro a participar de uma entrevista. Mas essa autorização não veio sem condições. Moraes determinou que a defesa de Bolsonaro fosse intimada para informar se ele tem ou não interesse em conceder a entrevista, estabelecendo um prazo de 5 dias para essa manifestação. Esse detalhe é curioso e, para muitos especialistas, soa como um movimento atípico, quase fora do padrão normal do judiciário. Em geral, o que acontece é o contrário. Primeiro a defesa é ouvida, e só então o magistrado decide deferir ou indeferir o pedido. A decisão de Moraes inverteu essa lógica, abrindo margem para questionamentos sobre suas intenções e sobre os efeitos políticos de tal medida. O podcast justificou no requerimento que a entrevista não seria transmitida ao vivo, garantindo que haveria respeito integral às medidas cautelares impostas e aos sigilos judiciais. Ainda assim, a autorização mexe com todo o tabuleiro político, porque Bolsonaro continua preso em regime domiciliar desde agosto, acusado de descumprir medidas cautelares anteriores, e já foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão no processo em que foi considerado responsável pela tentativa de golpe de Estado. Ou seja, estamos diante de um quadro jurídico complexo, no qual a defesa do ex-presidente insiste que sua prisão é ilegal, já que as medidas derivam de um inquérito em que ele sequer foi denunciado pela PGR. Enquanto isso, em vez de Moraes se pronunciar sobre os pedidos de revogação das cautelares e da própria prisão, ele opta por abrir espaço para que Bolsonaro fale em público novamente. Isso, claro, não é um detalhe pequeno. Em um processo carregado de tensões políticas, cada palavra dita em uma entrevista pode virar munição para ambos os lados. Ao analisar essa movimentação, é inevitável olhar para os personagens e perceber o quanto o jogo está cheio de nuances. De um lado, temos Rafael Ferri, ex-investidor ligado ao Traders Club, que comanda o podcast Café com Ferri e pleiteou a entrevista, alegando interesse jornalístico e prometendo respeitar os limites judiciais. Do outro, temos Alexandre de Moraes, relator do processo, que não apenas deferiu o pedido, como praticamente empurrou a decisão para a defesa de Bolsonaro, exigindo que ela diga se aceita ou não. E, claro, no centro de tudo está Jair Bolsonaro, ex-presidente, condenado, preso em regime domiciliar, mas ainda figura central do debate político nacional. O simples gesto de falar em público, mesmo que em uma entrevista restrita e sem transmissão ao vivo, pode gerar impacto político enorme. Bolsonaro, em tese, teria a oportunidade de usar esse espaço para se defender, reforçar sua narrativa de vítima, falar diretamente à sua base e reativar o engajamento que perdeu desde que as medidas restritivas limitaram sua exposição. Mas há um risco considerável. Cada palavra poderá ser interpretada como descumprimento das cautelares, exatamente como aconteceu em ocasiões passadas, quando manifestações dele ou de apoiadores foram entendidas como incitação de milícias digitais ou como tentativas de influenciar investigações. Em outras palavras, Bolsonaro poderá falar, mas não terá controle sobre como suas falas serão usadas, recortadas, interpretadas ou politicamente exploradas. E aqui está o ponto nevrálgico. O que se fizer com a entrevista dele pode recair como responsabilidade sobre ele mesmo. Uma situação que o professor de Direito Constitucional, André Marcília, já classificou como juridicamente confusa e ilegal, já que ninguém pode ser responsabilizado pelo que terceiros façam com suas palavras. Ainda assim, essa é a regra imposta a Bolsonaro, e Moraes sabe que qualquer deslize será motivo para reforçar as acusações. Diante disso, cresce a especulação, estaríamos diante de uma armadilha. Para muitos analistas, o gesto de Moraes não é gratuito. Ele sabe que Bolsonaro está numa encruzilhada jurídica, com medidas cautelares cada vez mais contestadas e uma prisão domiciliar que já se arrasta. Se o ministro simplesmente revogasse as medidas, daria uma vitória para a defesa. Se mantivesse tudo como está,
correria o risco de aumentar a pressão pela ilegalidade das decisões. Então, ao abrir a possibilidade de entrevista, Moraes cria um cenário estratégico. Bolsonaro pode aceitar, falar e, em algum ponto, ultrapassar um limite mesmo que de forma subjetiva o que justificaria nova punição ou manutenção das restrições. Ou, se optar por recusar, ficará parecendo que fugiu da chance de se explicar ao público. De um jeito ou de outro, Moraes mantém o controle do tabuleiro e desloca a pressão para a defesa. O perigo para Bolsonaro é real. Basta uma frase mal colocada para que seja acusado de incitar seus apoiadores, de tentar manipular o debate público ou de descumprir determinações judiciais. Basta um trecho da entrevista circular em redes sociais, interpretado como discurso de resistência, para que se abra espaço para endurecimento da sua situação. E aqui está a possível armadilha. Bolsonaro falará sobre as condições de Moraes. E a decisão de liberar pode ser justamente a maneira de legitimar novas medidas de controle, apresentando-as como resposta ao comportamento dele. Isso não é uma especulação vazia, mas uma análise lógica de como funciona o jogo político e jurídico em cenários de conflito, em processos políticos onde a tensão é permanente. Cada decisão é calculada e aqui a estratégia parece clara. Se Bolsonaro falar, Moraes terá um novo arsenal para mantê-lo sob pressão. O que vai acontecer a partir daqui depende da escolha da defesa. Eles têm 5 dias para decidir se aceitam ou não. Se disserem sim, Bolsonaro poderá gravar a entrevista, respeitando todas as condições impostas, e esse será seu primeiro pronunciamento público depois da condenação no STF. Será um momento de enorme repercussão, pois mesmo limitado, cada palavra dele será interpretada em escala nacional. Se disserem não, haverá quem diga que a defesa está com medo de uma armadilha, que não confia no judiciário ou que evita a exposição do ex-presidente. Qualquer escolha trará consequências políticas e jurídicas. O impacto de uma eventual entrevista será explosivo. Bolsonaro poderá buscar reconectar com sua base, reforçar a ideia de perseguição e apresentar sua versão dos fatos. Mas Moraes e o STF acompanharão cada detalhe, prontos para enquadrar qualquer deslize como descumprimento. Isso significa que, no fundo, Bolsonaro estará falando em um campo minado, onde qualquer passo em falso pode ser fatal. O gesto de Moraes, portanto, não é simples benevolência. Ele não liberou Bolsonaro para falar por acaso. Pelo contrário, parece estar montando um jogo em que qualquer desvio servirá para manter o controle. No fim das contas, a pergunta que fica é direta. Bolsonaro deve aceitar ou não essa entrevista? Será que ele conseguirá usar esse espaço para se fortalecer? Ou será um movimento que acabará reforçando as correntes que hoje o prendem? A direita vê com desconfiança, muitos enxergam uma jogada para legitimar medidas ilegais, e a base do ex-presidente aguarda ansiosa para ouvir sua voz. O certo é que essa decisão não é neutra, e o Brasil inteiro está prestes a assistir a mais um capítulo de uma disputa que parece não ter fim. E agora eu quero saber de vocês. Se fossem os advogados de Bolsonaro, aceitariam essa entrevista ou rejeitariam a proposta? Escrevam nos comentários. Sim, não ou armadilha. O Brasil vive um momento em que cada gesto, cada palavra e cada decisão judicial se transformam em combustível para debates intensos e disputas políticas que parecem não ter fim. A autorização dada pelo ministro Alexandre de Moraes para que Jair Bolsonaro participe de uma entrevista em um podcast não pode ser lida de forma isolada. Trata-se de um movimento carregado de simbolismo e de riscos calculados. De um lado, oferece ao ex-presidente a oportunidade de falar diretamente ao público, quebrando um silêncio imposto por medidas cautelares e pela prisão domiciliar. De outro, coloca-o em uma posição vulnerável, cercada por armadilhas jurídicas que podem transformar qualquer frase em motivo para novas acusações ou para manutenção de sua condição atual. O que está em jogo não é apenas uma entrevista, mas o equilíbrio frágil entre liberdade de expressão, legalidade das cautelares e o peso político de um personagem que ainda movimenta milhões de apoiadores pelo país. Bolsonaro, mesmo enfraquecido institucionalmente, ainda possui um capital político expressivo, e qualquer palavra sua repercute fortemente no cenário nacional. Moraes, ao liberar essa fala, não entrega apenas um direito. Ele constrói um campo de testes. Se Bolsonaro usar o espaço para reforçar sua narrativa de vítima e conseguir escapar ileso, poderá recuperar parte de sua força política.
Mas se ultrapassar os limites impostos, mesmo que de maneira sutil, abrirá espaço para que o ministro utilize suas próprias palavras contra ele, reforçando a legalidade das medidas que hoje estão sendo contestadas pela defesa. É por isso que a decisão de aceitar ou não essa entrevista se tornou um dilema estratégico. Se aceitar, Bolsonaro terá que medir cada frase, cada gesto, sabendo que será observado com lupa e que qualquer desvio será explorado pelos adversários. Se recusar, passará a impressão de que tem algo a esconder ou de que teme a própria justiça. Em ambas as escolhas, o custo político é alto, e a narrativa pública será moldada conforme o desenrolar dos próximos dias. O povo brasileiro assiste a esse capítulo com a sensação de que o jogo político nunca é simples, e que os bastidores do poder escondem mais estratégias do que aparentam. Enquanto a direita insiste em apresentar Bolsonaro como vítima de um sistema que o sufoca e a oposição o vê como culpado que tenta escapar das consequências de seus atos, o fato é que estamos diante de um movimento que pode redefinir a relação do ex-presidente com a justiça e com sua base de apoio. A entrevista pode se tornar palco de resistência, mas também pode ser usada como alicerce para uma nova onda de restrições. No fundo, a questão central é: até onde vai a liberdade de expressão em um cenário em que a política e a justiça se misturam? E até que ponto a voz de um líder pode ser controlada sem que isso se torne ainda mais combustível para a narrativa de perseguição? Enquanto não temos respostas definitivas, resta observar os próximos passos. O tabuleiro está armado e cada decisão será determinante. Agora é a vez de Bolsonaro e sua defesa escolherem o caminho: silêncio estratégico ou fala arriscada. E qualquer que seja a decisão, ela ecoará não apenas nos tribunais, mas em todo o país,